Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente conversar um pouquinho sobre finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de renda fixa. O que é a renda fixa, né? Lá no site a gente tem um artigo bem completinho sobre o assunto, você pode dar uma olhadinha nele, eu vou deixar o link aqui na descrição, para caso você se interesse. E no vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, renda fixa. Vamos dar uma olhadinha aí no que é, como funciona. Primeira coisa, a renda fixa ela não é fixa, né? O pessoal tende a pensar que a renda fixa ela só varia para cima conforme uma única taxa de um único modo e não é realmente assim, não é bem desse jeito que funciona. O que é fixado previamente são as regras do jogo, na verdade. As regras do jogo elas são dadas de maneira prévia, então você sabe como aquilo vai funcionar, mas não significa que ela seja exatamente fixa, que tenha um rendimento fixo. Não é bem assim que funciona. A regra dela vai ser bem diferente da renda variável, por exemplo. A renda variável é o que a gente pensa em termos opostos à renda fixa, né? Porque a renda variável você tem uma variação muito grande para cima, para baixo, ou mesmo pode perder todo o seu capital, ou até mais do que o capital investido inicialmente. Então, na renda variável você tem variações normalmente mais bruscas, uma regra de jogo um pouquinho diferente, por exemplo, se na renda fixa você tem uma poupança aí que te diz como vai funcionar o rendimento dela, exatamente quais são as regras, né, do rendimento, em ações você não vai ter isso, por exemplo. Não tem como você saber, não tem como garantir que você vai ganhar com ações, você pode perder, inclusive, né? Não tem como dizer que aquela ação vai render 10% ao ano, é impossível saber isso. Não tem como dizer que ela vai render 100% do CDI. Não tem como você estabelecer essa regra. Então, aqui está a principal diferença entre renda variável e renda fixa. Na poupança, você consegue dizer, pô, quanto que vai render a poupança? Ela vai render 70% ali da Selic, mais taxa referencial, mais a TR. Então, veja que o rendimento é fixo? Não. Eu não sei, porque a Selic, ela vai variar, ela pode variar. Então, pode esse ano a poupança render menos e ano que vem render mais. Esse mês a poupança pode render de uma forma e mês que vem de outra. Basta que a Selic se altere. Se a Selic mudar, muda o rendimento da poupança. Então perceba que a renda fixa ela não é fixa. Como eu disse, o rendimento ele não é fixo. O que é fixado previamente é a regra. Então eu sei que a poupança vai render 70% da Selic mais TR. Quanto vai render esse ano? Não tem como eu saber, porque a Selic ela pode sofrer várias alterações ao longo do ano, como vem ocorrendo, inclusive. Agora, nas ações, nem isso aqui eu não posso dizer. Daí fala, não, se eu comprar ações do Banco do Brasil, por exemplo, elas vão render 150% do CDI do ano. Não tem como eu te dizer isso aqui. Pode render 150, pode render 100, pode render de forma negativa, você pode perder dinheiro, não tem como eu dizer, não tem como eu fixar uma regra. Na renda fixa, eu tenho essa regra do jogo previamente fixada, então eu sei como que vai funcionar o rendimento da minha aplicação, beleza? Então, a renda fixa funciona dessa forma e normalmente ela vai ser ligada a aplicações mais conservadoras. Embora nem sempre investir em renda fixa seja seguro. Então, ela normalmente vai guardar aí a parte mais conservadora do seu investimento, ok, mas você tem vários tipos de investimento em renda fixa com diferentes graus de risco. Então não dá para pensar que tudo na renda fixa é a mesma coisa. O tesouro direto, que é um tipo de renda fixa, é totalmente diferente de uma debenture.
que é algo que a gente vai falar mais para frente, mas para você ter ideia, isso aqui é a dívida de uma empresa. Então, a dívida de uma empresa, uma debenture, você investir nela é muito mais arriscado do que você investir em tesouro direto, ok? Que é muito mais conservador, que é muito mais seguro, por ser aí o tipo de título mais seguro dentro de renda fixa. Então, renda fixa não é tudo a mesma coisa, mas, de modo geral, a parte mais conservadora da sua carteira, ela vai estar aqui dentro, ok? Os rendimentos de renda fixa, como que eles funcionam? Basicamente, você tem duas maneiras de estabelecer os rendimentos. De forma pré-fixada ou de forma pós-fixada. Pré-fixada é o mais simples de entender. Você sabe exatamente quanto vai render. Então, se, por exemplo, você investe em um CDB que ele fala que ele vai te pagar, digamos, 5% ao ano, você sabe que dentro de um ano você vai ter um rendimento de 5% em cima daquele dinheiro. Não tem segredo, ok? Se você pega o tesouro pré-fixado, ele vai também funcionar dessa forma. Se ele te falar que vai pagar 8% ao ano, beleza. E você sabe exatamente qual é o rendimento que você vai ter todo ano. O que não acontece no rendimento pós-fixado. Pós-fixado, ele já funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Normalmente, ele vai estar atrelado a alguma coisa. E essa coisa, esse benchmark aqui, ele pode variar. Então, a poupança é um exemplo. Quanto que a poupança rende? 70% da Selic, né, na regra nova, mais taxa referencial. Se a Selic for de 2%, o rendimento da poupança vai ser 1. Se a Selic subir para 4%, o rendimento vai ser outro. Se ela subir para 6% e assim por diante. Então, conforme a Selic, a taxa Selic mude, o rendimento também muda. Por isso que é pós-fixado, depois. Você não vai saber antes qual que vai ser esse rendimento exato. Você vai saber depois, acompanhando os índices ao qual o seu investimento está atrelado. Então, a poupança está atrelada à Selic. Tem muitos CDBs que eles estão atrelados ao CDI. Então, normalmente você vai pegar um CDB que vai te falar, pago 100% do CDI. Normalmente é até chamado popularmente de CDBDI, né? Que ele paga 100% do CDI. Então, um CDB pode te falar que vai pagar 120% do CDI. Então, o rendimento do seu investimento vai depender de quanto está valendo o CDI naquele determinado momento, ok? Você tem outros exemplos como o Tesouro IPCA+. O IPCA+, normalmente ele fala, eu te pago IPCA, que é inflação, basicamente, né? Mais, por exemplo, 3%. Então, isso aqui vai variar. Se a inflação estiver alta, ele vai ver quanto que está essa inflação aqui, vai juntar com essa taxa e te pagar aquela porcentagem no ano. Digamos que está uma inflação altíssima, da inflação mais esses 3% aqui, dá 12%. Daí, de repente, essa inflação cai, daí o rendimento cai para 8%. Então, varia conforme a inflação varia. Então, se a inflação cresce, o rendimento seu aumenta. Você sempre vai ter 3% de rendimento real, que é um rendimento acima da inflação. Mas o rendimento total do seu título, ele vai depender de quanto está valendo a inflação naquele determinado momento. Então, sempre que o rendimento ele for pós-fixado, ele vai estar atrelado a um determinado índice. E conforme a variação desse índice, você vai ter um rendimento maior ou menor. Okay? A poupança é o exemplo mais simples, para ficar bem claro. Sempre que a Selic sobe, o rendimento dela sobe também, acompanha, beleza? E aqui, 3 exemplos, né, de renda fixa que a gente estava até falando agora há pouco, que é a poupança, o Tesouro Direto, todos os títulos aí do Tesouro Direto, né? E os CDBs, por exemplo. Mas tem uma infinidade de outros investimentos, tá? Que a gente vai falando aí durante os vídeos,
mas você tem LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliária ou do agronegócio, né? Você vai ter aí também debêntures, que elas são dívidas de empresas, né? Você tem vários títulos aqui dentro da renda fixa, vários títulos possíveis, vários investimentos possíveis para se fazer, beleza? Daí vem a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Se é possível, se é recomendável, se eu posso investir somente em renda fixa. Normalmente isso aqui vem da pessoa que ela tem medo aí de investimentos um pouco mais agressivos, como ações, por exemplo, né? A resposta é sim, você pode. Você pode investir somente em renda fixa, você pode investir em qualquer coisa com a qual você se sinta confortável. Se você se sente mais confortável investindo somente em renda fixa, sim, você pode fazer isso. É interessante você olhar para outras coisas? Com certeza. Em ações, em renda variável de uma forma geral, né? FIIs, ações, você vai ter variações mais interessantes. Então, de modo que assim, a renda fixa é interessante para aquela parte mais conservadora do seu capital, que você quer deixar aquele dinheiro que você quer deixar com mais segurança, vamos pensar assim. A renda variável é onde você vai buscar retornos mais altos. Então, é interessante você ter essa diversificação, você ter renda fixa, você ter renda variável, viarável não, né? Você ter renda variável, você ter reserva de valor. Todos esses termos aqui a gente vai conversar nos próximos vídeos, tá? Daí, um a um, a gente vai destrinchando eles para ver o que significa. Você ter um pouco de tudo é interessante, porque você diversifica o seu patrimônio, tem investimentos no exterior. Tudo isso você traz uma diversificação que ela é muito benéfica para o seu patrimônio. O seu patrimônio ele tem uma diminuição do risco total, conforme você diversifica. Mas você pode investir só em renda fixa? Pode sim. Agora, normalmente, o mais recomendado é você ter uma variação, uma diversificação. Quando você diversifica, é mais interessante que na renda fixa esteja a parte, como eu disse, mais conservadora do seu capital. Você vai correr risco aqui, ó, na renda variável. Aqui é o melhor lugar para correr risco, porque você tem retornos que são ilimitados. Uma ação pode multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10 no longo prazo. Não tem limite, tá? É sem limite isso aqui. Ao passo que a renda fixa, ela sempre vai ter um rendimento que ele é limitado, ok? Então, você sempre vai ter ali 100% do CDI, você vai ter sempre 8% ao ano, você tem um rendimento aqui que ele é limitado, então aqui você usa para investimentos mais conservadores, mais seguros. Aqui é a parte do capital que você não quer grandes surpresas, aquela parte para ficar mais tranquila. Então, não é o ideal você correr risco aqui, porque se você corre risco na renda fixa, você vai correr risco por um rendimento que ainda assim é limitado. Nossa, eu vou correr um risco para ganhar um pouco mais aqui do CDI. Não vale tanto a pena, é melhor você correr risco aqui, ó, na renda variável, porque o seu retorno é ilimitado, você pode ter um retorno muito maior. Então, tenha bem isso claro em mente, né? Que a renda fixa é para a parte mais conservadora do seu capital e a renda variável vai ser para a parte que você quer tomar mais risco, ter um rendimento maior e mais interessante, beleza? Então, na renda fixa ali é onde você vai colocar, por exemplo, a sua reserva de emergência. Pelo amor de Deus, a reserva de emergência nunca vai em renda variável, tá? Ela nunca pode ir em ações, ela nunca pode ir em fundos de investimento imobiliário, não pode ir em nada disso. Ela tem que ir em investimentos seguros, como, por exemplo, poupança, como, por exemplo, tesouro direto, entendeu? Então, aqui é um exemplo clássico de uma parte do seu patrimônio que ela tem que estar na renda fixa, é a reserva de emergência. Tesouro direto é interessante você ter também, fora da reserva de emergência, né? Tesouro em si é interessante para você investir o dinheiro a longo prazo com rendimentos aí mais tranquilos, mais previsíveis, né? Você pode ter um tesouro IPCA,
para ter rendimento real, para manter o poder de compra do seu dinheiro, para ele render ali acima de inflação. Você pode ter Tesouro Selic para coisas aí mais de curto prazo, né? Inclusive a reserva de emergência. Tem um vídeo que eu falo bastante sobre reserva de emergência, estou deixando o card aqui em cima para você dar uma conferida lá. Mas a ideia geral é que tudo aquilo que você precisa de mais segurança ou que você tem data ali para utilizar o dinheiro, essas coisas elas têm que estar na renda fixa, elas têm que estar nesse tipo de aplicação. Porque renda variável, ela varia para cima e para baixo. Você corre o risco de precisar do dinheiro e ele está ali numa baixa, você vai ter perdas, vender com perdas. Não é interessante. Esse dinheiro aqui ele é sem prazo, né? Ele é longo prazo. Você deixa ele lá para ele sofrer essas variações de curto prazo, mas ganhar uma grande variação aí de longo, né? Agora, na renda fixa, não. Na renda fixa é a parte mais conservadora, é aquela parte mais tranquila da sua carteira de investimentos, é aquela parte mais segura. Então, evite correr riscos desnecessários aqui. Risco você corre na renda variável. Na renda fixa é para a parte mais segura aí da sua grana, da sua carteira de investimentos, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta se você gostou, comenta aí no vídeo, né? Se você ficar com alguma dúvida, compartilha com quem eventualmente se interessa por esse assunto. E caso ainda você não seja inscrito ou inscrita, se inscreve aí no canal, porque isso dá uma força enorme pra gente e pro nosso trabalho, beleza? Por hoje é só, um abraço e até a próxima.